Tiago, a OCDE divulgou um relatório mostrando que a remuneração dos professores do Brasil é bem mais baixa que a dos países membros da organização, sendo que no caso dos professores do ensino médio, essa remuneração chega à metade da média dos países da OCDE. O relatório envolveu os 38 países membros e 8 convidados e mostra aí a comparação baseada no dólar e também na paridade do poder de compra. Como que você viu esses dados, Tiago? Glauco, é uma informação grave, né? É um problema, a remuneração do professor no Brasil é um problema que não é de hoje, de algum tempo. A OCDE vem fazendo essas análises anualmente e não vem demonstrando melhoras, apesar do Brasil ter aí algumas medidas que tentem solucionar esse problema, elas não vêm sendo eficientes, né? A OCDE, no caso, analisa e compara aí os dados brasileiros, né, as informações brasileiras com os dados dos membros da própria OCDE, que são geralmente países desenvolvidos, né, com países com um resultado educacional melhor do que o nosso, e mostra aí o quanto que a gente está aquém, e um dos motivos dele, sem dúvida, é a desvalorização de um dos principais responsáveis pelo processo de aprendizagem, se não o principal, que é o professor, né? Que é um dos principais atores ali do processo de aprendizagem. Quando a gente fala também dessa questão da comparação com os mesmos profissionais de outros países, a remuneração dos professores é baixa também em relação à própria realidade do Brasil, já que eles recebem na média o equivalente a 71,7% da média de profissionais com o mesmo nível de formação. Quer dizer, é uma precarização mesmo do profissional da educação, que, como você destacou, Tiago, é tão importante, né? O ator principal praticamente desse processo de aprendizagem. É correto. No Brasil, a gente tem o Plano Nacional de Educação, uma meta que diz um pouco sobre isso que você acabou de citar, que é a relação dos profissionais de educação com os demais profissionais com a mesma formação. No caso, se a gente comparar os salários profissionais com o ensino superior nas outras áreas, a gente vai ver aí que o professor recebe, em média, 70%, 71% a menos. Isso vai contra, por exemplo, a meta do Plano Nacional, que diz que deveria se aproximar e igualar, né? O Plano Nacional ele foi aprovado em 2014 e, segundo essa meta, teria que estar igual no final do 6º ano do plano, que seria agora em 2020, em junho de 2020. Então já é uma meta não cumprida. A gente espera que até o final do plano de educação, ao menos, ela seja cumprida, que vai ser 2024. Mas, de fato, a gente tem esse problema, e isso a gente pensa no Brasil. Se a gente pensar, por exemplo, no estado de São Paulo, isso é pior ainda. Chega a ser 85% a defasagem do professor da rede estadual de São Paulo. Eu, que atuo na POSP, acabo sabendo essas informações do estado. Chega a ser 85% a diferença entre o salário do professor da rede estadual e o salário dos demais profissionais com a mesma formação, no caso, com o ensino superior. Em muitos casos, né, em muitos estados do Brasil, mas no caso justamente dos profissionais da rede pública do estado de São Paulo, a gente tem aí uma política de reposição que muitas vezes, inclusive, mal cobra a inflação, né, com também aí algo que foi desenvolvido nos últimos anos, com gratificações, formas de não incorporar reajustes ao salário. Quer dizer, está muito longe de ter uma política de valorização do professor aqui em São Paulo, né, Tiago? Correto. De São Paulo a gente tem diversos problemas. Os bônus é um desses problemas. Em vez de você dar um reajuste salarial, você dá um bônus ali no fim do ano, que, claro, o professor fica feliz, mas isso não entra como um direito constante, né? Quando você for ter um próximo reajuste, não vai ser em cima desse bônus que você ganhou anteriormente. Então, às vezes, você tem um reajuste, por menor que seja, é melhor do que você ganhar um bônus, porque isso é implementado dentro dos direitos, isso vai entrar no 13º, vai entrar nas férias. É interessante falar disso, dessa dificuldade do Estado em implementar, não só o de São Paulo, mas como outros estados. A gente tem, por exemplo, a lei do piso, né? A lei do piso dos professores, do piso dos magistérios, que está aprovado desde 2008. E existe uma
dificuldade imensa dos estados em respeitarem essa lei, né? Num último levantamento que a gente fez pelo Diese agora no começo do ano, a gente percebeu que de todos os estados, apenas 11 cumprem a lei, que é o Acre, Amazonas, Minas Gerais, Piauí, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso do Sul e Maranhão, que é pagar o mínimo de R$ 2.886,24. Todos os outros estados, inclusive São Paulo, que a gente citou aqui, que é o estado mais rico do Brasil, não paga esse valor mínimo aos professores. Tem um salário inicial de carreira menor do que esse. Então, isso mostra como que é difícil, né, você seguir uma carreira, seguir motivado e gerar interesse na carreira de professor com esse quadro aí de completa desvalorização salarial. E é interessante, né, Tiago, porque quando a gente vê, por exemplo, legislação referente à questão fiscal, já se justificou, inclusive, até processos e conclusão de impeachment, né, enquanto o descumprimento da lei do piso do professor, simplesmente, ela acontece de forma natural e não tem nenhuma consequência para os gestores, né? Sim, correto. A gente tem esse descumprimento que, no caso de São Paulo, por exemplo, é constante. Outros estados também. O Rio de Janeiro, por exemplo, é o estado que paga o segundo pior piso. O piso do professor no Rio é de R$ 1.709,38 para trabalhar 40 horas. Um professor que trabalha menos horas, ele ganha menos ainda que isso. Então, a gente tem aí uma situação de total descaso e onde a lei, como você mesmo disse, não é cumprida e também não existe consequências a esse não cumprimento, né? E o que gera grandes desgastes na relação aí do professor e diminuição de interesse pela carreira, como a gente já falou aqui. Agora, para a gente concluir, Tiago, você acha que existe uma perspectiva melhor para os professores com a aprovação do novo Fundeb, que aumenta o aporte de recursos para a educação, também com instrumentos como custo aluno-qualidade? Sim, é muito interessante esse novo Fundeb, primeiro porque ele aumenta aí o valor, o percentual a ser destinado a pagamento de remuneração dos professores, que era de 60% e vai para 70%, né? Não só para professores, mas para os profissionais da educação. Ele aumenta aí os recursos do fundo, né? A complementação da União, que era antes 10%, vai para aumentar para 23%, sendo que desses 23% vai manter os 10% como era antes, e vai ter mais 10,5% que vai ser a partir do valor total aluno. E esses 10,5% a mais, ele também vai contar aí nesses 70%. Então vai ter um percentual a mais, vai ter mais recursos. Outra coisa que o novo Fundeb coloca ele deixa claro aí que o pagamento desses valores, o gasto com o MDE, que é o desenvolvimento da educação, manutenção e desenvolvimento da educação, ele não inclui inativos e pensionistas, que são, no caso, os aposentados e pensionistas, né? Claro, a gente não tem nenhum problema, acho que os aposentados precisam receber as suas aposentadorias, é um direito social conquistado e precisa ser pago. No entanto, tem uma interpretação aí que eles têm que ser pagos a partir com receitas de outras fontes e não como as do Fundeb, que no caso, por exemplo, de São Paulo, novamente vinha acontecendo. Isso deixou totalmente claro, então aí é um recurso da educação que não vai ser desviado para outros fins, que no caso que é da Previdência, né? Então, o dinheiro da Previdência é dinheiro da Previdência e o Estado precisa garantir esse dinheiro e o dinheiro da educação é dinheiro da educação. E isso vai facilitar, então, dar uma possibilidade maior do pagamento dos professores. A introdução do CAC é bem interessante também, porque o CAC, aí a gente está falando aí dos países da OCDE, o CAC é um indicador que tenta aí aproximar a condição da educação brasileira à condição dos países desenvolvidos, que no caso os países da OCDE são países, em sua maioria, desenvolvidos, né? Então a ideia é diminuir essa diferença que a gente acabou de ver. Ele traz aí referências, né, do que precisa ser feito, tanto de salarial quanto de estrutura escolar, né? Uma outra questão que a gente fala que o professor não depende só de salário, né? Depende também de estrutura escolar para ele se sentir motivado. A gente sabe a condição das escolas que são extremamente complicadas, salas superlotadas, isso gera vários problemas, inclusive de adoecimento do professor.
Então, o CAC aí vem ajudar a gente a gerar indicadores e a produzir políticas que possam fazer com que a gente diminua a diferença aí da qualidade da educação brasileira em relação à qualidade de educação de países desenvolvidos. Tá certo, Tiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado também pelo convite. Até mais. Até. Conversamos aqui com o gestor de políticas públicas e técnico do DIEESE na POSP, Tiago Fontes.